dia, terceiro ano A! Vamos aprender? Bom, essa quarta-feira nós vamos começar com um livro de matemática. Isso mesmo. Pega lá o livro de matemática e abre para mim na página 20. Bom, na página 20 tem por tema a surpresa no caminho de Marina. O que é isso, gente? A Marina estava indo para a escola. Quando ela estava no caminho da escola, ela viu um cartaz e estava informando que o Circo Maravilha ia chegar na cidade. Olha que interessante, a partir desse cartaz e dessa ideia de chegada do circo, tá? Ela ficou extremamente animada. Primeiro, porque ela adora circo, a família dela gosta muito e ela sabia que as crianças, os amigos da escola também iam gostar. Então, a partir da informação desse cartaz e do que mais a Marina viu, nós vamos então responder as questões que seguem e vamos aprender umas coisinhas a mais sobre matemática também. Vamos lá? Então vai. Primeiro, vamos analisar o cartaz que ela visualizou? Bom, esse cartaz tem várias informações. Vamos uma por uma. Primeiro, eu tenho aqui o nome do circo. Ele está em destaque, está colorido, está vivo. Circo Maravilha, certinho? Logo ao lado, e está bem grande também, é os dias em que o circo vai ficar na cidade. No caso aqui, de 13 a 22 de março. Ou seja, desde o dia 13 até o dia 22, o circo vai estar lá fazendo espetáculos para que as pessoas daquela cidade possam ir lá assistir, tudo bem? Bom, quais são as outras informações? As outras, por exemplo, tem o local, ou seja, onde é que esse circo vai se instalar, onde ele vai armar a sua tenda e os seus artistas vão se apresentar. Depois, tem os horários de apresentação. É importante aqui ficar atento que tem dois horários. Um às 14 horas, que é às 2 horas da tarde, e outro às 19 horas, que é às 7 horas da noite, certinho? E por último, mas não menos importante, o valor do ingresso, ou seja, quanto cada pessoa vai ter que pagar para assistir ao espetáculo do Circo Maravilha, certinho? Conseguimos observar? Bom, logo abaixo do cartaz tem também outra informação. Fala que a Marina viu a rua toda animada, agitada. Por quê? Porque ia acontecer um desfile de apresentação, tá? Os artistas iam se mostrar para a cidade, tá? E também ele dá detalhes, quais eram os artistas e quantos eram. Então vamos lá, olha. Nós íamos ter 5 palhaços, 2 mágicos, 4 trapezistas, 3 acrobatas, 2 equilibristas e 2 malabaristas. Esses, então, era o total de artistas, né, que iam se apresentar no circo. Feito isso, vamos voltar, então, lá na página 20, um pouco mais ampla para a gente entender. Então, vamos lá, olha. A partir de todas essas informações, agora a gente já consegue responder as questões. Na 1 diz assim, quantos são os artistas do Circo Maravilha? Tá simples de resolver, é só eu olhar a informação que tem aqui logo abaixo do cartaz, que fala quanto cada um dos artistas, segundo as suas especialidades, tem lá, certinho? Bom, depois a número 2 pergunta, quantos serão os espetáculos nessa cidade? Bom, para saber quantos serão os espetáculos, nós temos que pensar, ver aqui 2 informações que tem no cartaz. Primeiro, os dias, ou seja, quantos dias o circo vai estar na cidade. E na sequência, que tem 2 apresentações por dia. Lembra? Tem uma tarde e uma noite. Então não é só uma por dia. Ih, professora, aí o negócio já ficou complicado, hein? Como que eu penso nisso? Bom, vamos lá, vou ajudar vocês a pensar. Primeiro, nós temos que ter noção de quantos dias vai estar. Eu sei que ele vai estar do dia 13 até o dia 22, mas quantos dias dá isso? Vamos partir de um calendário? Bom, começo marcando o dia 13, então ele vai estar aqui no dia 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bom, eu contei e vi que dá um total de 10 dias. Serão 10 dias que os artistas estarão lá, que o circo vai estar armado na cidade da Marina para fazer as apresentações. Porém, eu não posso esquecer que cada dia vai ter 2 apresentações, uma de tarde e outra à noite. Ih, professora, então tudo bem, já entendi, vai ser 10 dias e são 2. Bom, tem 2 maneiras que a gente pode estar pensando um pouquinho aí sobre as apresentações, o total de apresentações. A gente pode ir contando de 2 em 2 a partir do dia 13, então vai lá, 2, 4, 6 e assim por diante até eu chegar ao dia 22, aí eu vejo
quantas apresentações serão. Eu posso também usar uma adição, 10 mais 10, e aí eu descubro porque serão 10 apresentações de tarde e 10 apresentações à noite. Mas eu também posso pensar numa multiplicação. Opa, olha uma palavra aí que a gente ainda não tinha falado ainda esse ano. Eu posso pensar em 10 vezes 2. Será que você consegue fazer isso? Ah, é claro que sim. Bom, turminha, agora a partir dessas informações, sim, vocês podem responder a questão número 1. Mas espera um pouquinho. Eu já percebi lá atrás que algumas crianças podem ter ficado perdidas um pouquinho quanto a descobrir quantos artistas tem ali no Circo Maravilha, tá? Você fez uma conta demais, não foi isso? Isso mesmo. E, ai, professora, mas eu não sei se a conta tá certa. Bom, primeiro que o livro vai trazer uma informação que já vai te dar o total e você vai poder tirar a prova. Mas baseado na conta que eu vou fazer aqui, que é só a adição que vai dar certo, eu tenho mais informações para vocês, um conhecimento a mais. Vamos aprender? Olha só, está assim, ó, que para obter os números dos artistas, você deve ter usado uma operação denominada adição. Sim, pensamos em adição. Para representar essa adição, a gente usa o sinal de mais. Lembram disso? O sinal da adição. Então, vocês podem ter feito de cabeça ou podem ter armado a conta e foi algo parecido com isso. 5 mais 2, mais 4, mais 3, mais 2, mais 2. Bom, vocês sabiam que cada uma dessas partes aí, ó, eles têm, recebe um nome? Isso, tem termos específicos. É o que está dizendo aqui pra gente. Cada uma dessas partes aí recebe o nome de parcela. E o resultado, ou seja, o resultado dessa adição, ele pode ser chamado de soma ou total. Aqui ele já fala que deu 18, então você já pode conferir se deu certo. Mas, professora, para um pouquinho, que negócio é esse de parcela, soma ou total? Não tenho certeza se eu entendi sobre isso. Bom, vamos falar um pouquinho mais devagar sobre o assunto. Vou usar, então, uma adição. Uma bem simples, que todos conseguem fazer de cabeça. Olha, 2 mais 2 é igual a 4. Para falar sobre os termos de adição, eu prefiro a conta armada, tudo bem? Então, nós vamos armar essa operação para ficar um pouco mais simples. 2 mais 2, o igual aqui na conta armada, ele é substituído por esse traço mais longo, que separa do resultado, né? 4. Certinho? Bom, os números 2 ali, eles estão representando as parcelas, ó, parcela, parcela. Ou seja, cada uma das partes que vão ser somadas, ok? E o resultado dessa adição, ele pode receber 2 nomes diferentes. Pode ser soma ou total. Então, eu digo assim, olha, qual é a soma de 2 mais 2? Então, é o 4. Ou eu digo, qual é o total de 2 mais 2? Bom, por que, professora, a gente tem que saber esses termos? Porque a partir dos termos, a gente consegue, então, entender muitos problemas matemáticos que vai ser apresentado para a gente. Por isso, nós vamos fazer o mesmo mais para frente com a subtração, multiplicação e talvez até a divisão. Mas calma, vamos ficar só na adição por enquanto. Tudo bem? Conseguiram pensar assim? Então, vamos lá. Agora que nós já pensamos, já sabemos sobre os termos, nós vamos agora lá na página 21. Na página 21, mostra a Marina, depois que chegou da escola, conversando com seu irmão André e pensando como eles podiam comprar o ingresso. Tá? E eles estavam pensando, então, nas suas economias, no que eles tinham. Tá? Eu sei que o André tinha 8, a Marina tinha 7, então eles estavam vendo se juntos eles conseguiam comprar o ingresso, quanto ia faltar, quanto não ia. Mas para isso, eles primeiro precisavam entender quanto que eles tinham em mãos, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos o pensamento aqui do André. Olha só, o André sabia que ele tinha que fazer a adição de 8 mais 7. Só que 8 mais 7, na cabeça dele, ele não conseguia fazer. Mas ele sabia de cabeça certinho quanto que era 8 mais 8, que eram 16. Só que ele não podia usar o 16, porque era 8 mais 7, não 8 mais 8. Como 7, ele é só 1 a menos que o 8, então ele pensou, eu tiro 1 e eu tenho um resultado que é 15. 16 menos 1 deu 15. Certo? A Marina também teve o mesmo pensamento, só que ela partiu de outra adição. Ao invés dela fazer 8 mais 8, a Marina fez 7 mais 7, que é o que ela sabia. 7 mais 7 é 14. Mas como a conta era 8 mais 7, ela colocou mais 1 no 14. Então, ela também chegou ao resultado de 15.
Agora, baseado aí nessa conversinha que eu tive com vocês, digam. Número 1 pergunta assim: quem está certo, a Marina ou o André? Os dois? Nenhum dos dois? Ai, meu Deus, pensa bem no que eles fizeram. Será que eles estão certos? Você pode escrever aqui sim ou não, sim os dois, sim só a Marina, sim só o André. Não, nenhum dos dois, tá bom? O que você pensou, você escreve aí. Depois, a número 2, ela está pedindo pra gente aqui fazer um cálculo baseado no mesmo pensamento que a Marina e o André tiveram. Tá bom? Então vamos lá. Ele propõe pra gente duas adições: 9 mais 8 e 7 mais 6. Crianças, eu vou ajudar vocês com 9 mais 8. E depois o 7 mais 6, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Vamos lá? Então vai. 9 mais 8, eu tenho duas maneiras de fazer, baseado no mesmo pensamento da Marina e do André. Eu posso partir de 9 mais 9, que eu já sei que é 18. 9 mais 9 é 18. Só que eu não quero 9 mais 9, eu quero 9 mais 8, então eu tenho que tirar 1. Então eu tiro de 18, 18 menos 1 dá 17, logo eu entendi que 9 mais 8 dá 17. Ah, deu para entender. Agora, qual é a outra maneira de eu chegar? Eu posso partir de 8 mais 8. De repente, eu sei que 8 mais 8 é 16. Isso mesmo, 16. Opa, mas eu não quero 8 mais 8, eu quero 9 mais 8, então eu preciso colocar mais 1. Então, aqui eu faço outra adição. Coloco 16 mais 1, que também me dá o resultado de 17. E, novamente, eu chego à conclusão de que 9 mais 8 é 17. Deu para entender? Que é um pensamento muito fácil de eu resolver uma operação quando eu não sei resolver ela de cabeça e não tenho outros recursos para me ajudar, como uma calculadora, por exemplo. Muito bem. O que restou para vocês? O 7 mais 6. Bom, eu vou aqui dar mais uma ajudinha. Bom, vocês vão ter o 7 mais 6. Eu quero que vocês tenham dois pensamentos. A partir de 7 mais 7 e o outro a partir de 6 mais 6. Tudo bem? Feito isso, vocês vão para a última parte do nosso livro de matemática de hoje, que é fazer essas operações aqui. Nossa, professora, mas está tão fácil, né? Com a 5 mais 4, a gente já consegue fazer outras mais difíceis? Sim, mas o grande desafio aqui é tentar fazer cálculos mentais. Ou seja, eu vou pensando no resultado e chego a ele sem ter que fazer, de repente, uma anotação. Ai, professora, mas isso é possível? Sim! Vamos falar um pouquinho sobre cálculo mental? Cálculo mental é assim, é aquela conta que eu faço na minha cabeça sem usar de outros recursos. Bom, na adição eu vou dar uma dica para vocês. Vocês precisam primeiro saber de cabeça a soma dos iguais de 1 até 10. Como assim, professora? Bom, você vai ter que saber de cabeça quanto que é 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, 5 mais 5, 6 mais 6, 7 mais 7, 8 mais 8, 9 mais 9 e 10 mais 10. Ai, professora, agora que entortou. Não sei se eu consigo isso. Eu acho que eu vou ficar perdidinha. Não, você não vai, minha criança maravilhosa. Como que eu faço isso? Treinando a minha mente. Então, eu vou brincar de cálculo mental todos os dias. Essa é a decisão que você tem que tomar. A mamãe, o papai ou um irmão pode ir perguntando 1 mais 1 e você responde 2, 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6. Mas, professora, e enquanto eu não souber de cabeça, o que eu posso fazer? Bom, enquanto você ainda não tiver guardadinho aí dentro da sua mente, você pode usar o velho recurso das mãos. Pode usar as mãos para contar. Mas é preciso que faça isso todos os dias um pouquinho. E isso vai ajudar com que essas adições fiquem gravadas aí dentro da mente de vocês. Tudo bem? Se ligaram na dica? Ah, então tá joia! Agora então nós podemos ir para... Já estão totalmente realizados, ficaram super felizes, então nós podemos ir para a nossa aula de língua portuguesa. Bom, língua portuguesa hoje, nós não vamos fazer nenhuma página nova do nosso livro, turminha. Não vamos fazer. Por quê, professora? Mas tá aí o livro. Bom, nós não vamos fazer, mas nós vamos ainda usar de alguns recursos para que algumas informações que já foram passadas nas duas últimas aulas fique bem firme dentro da nossa mente, bem guardada aí na nossa cabecinha. Como que eu faço isso? Você vai lá no seu caderno de leitura e vai ler as listas de sinônimos,
antônimos e também de primitivas e derivadas. Tudo bem? Você vai ler todas elas. Só ler? Não, não é só ler não. Vai ter uma coisinha para fazer lá no caderno. Mas no caderno de leitura, você vai somente ler. Leia as duas listas devagar e em voz alta. De preferência, na presença do adulto que te ajuda, porque assim ele pode ver se você está pronunciando todas as palavras corretamente durante a sua leitura. Tudo bem? Muito bem, já leu? Então corre lá e pega o seu caderno, coloca o cabeçalho e olha, fica ligado, hoje é dia 10 de março, turminha, e o seu nome tem que ser completo e a letra tem que ser muito caprichada, tudo bem? Vamos lá. Primeiro, vocês vão escrever frases. Isso mesmo. Quantas professoras serão? 3. Que 3 frases, professoras? Bom, vocês vão basear na lista. Vocês vão copiar, escolher uma palavra de cada lista, uma de sinônimo, uma de antônimo e outra das primitivas e derivadas, e vai escrever uma frase para cada uma delas. Você que vai decidir se vai ser uma frase interrogativa, exclamativa ou afirmativa e negativa que leva o ponto final. Certinho? Muito bem. E depois, professora? Depois nós vamos fazer adições. Isso. São adições simples essa, não vai ter nem adição com reserva. Nossa, professora, tão simples assim? Sim, será simples porque eu quero que você treine colocar os termos da adição. Lembra que nós falamos sobre eles? Isso! Olha aqui a nossa adição de 2 mais 2 é 4, que a gente falou um pouquinho sobre ela. Certinho? Eu quero que vocês coloquem, vocês vão armar a conta, vão resolver e depois vocês vão escrever o termo na frente, assim como eu fiz nessa daí de exemplo para vocês. Tudo bem? Porque os termos têm que ficar guardados dentro da nossa cabeça para nos ajudar nas atividades e desafios que virão nos dias seguintes. Certinho? Muito bem. E agora? Agora já terminou. Mas já sabe, tem dúvida? Pergunta para tia Pri. E se terminou? Já tá livre para brincar. Bom, turminha, até a nossa aula de amanhã. Beijo, beijo, beijo. Tchau.